Fonte regulável de 0 a 30 volts. Bom, vamos começar aqui mostrando as instrumentação que nós temos aqui. Esse multímetro preto, ele vai medir então a corrente de saída aqui das nossas cargas. Esse do meio vai medir a tensão que está sendo enviada para o nosso microcontrolador. Lembrando que não podemos aqui então ultrapassar 5 volts na entrada, senão a gente queima o nosso microcontrolador. Esse daqui vai medir a tensão de saída da nossa fonte, bem como através do display. Tá? Então esses dois aqui vão medir a tensão de saída da nossa fonte. Aqui nós temos as nossas cargas. Na fonte temos aqui o nosso variador, que vai fazer a regulagem então da nossa tensão de saída. LEDs indicadores, temos o LED verde que indica fonte ligada, LED vermelho é para sistema de proteção. Toda vez que ele acionar aqui é porque a nossa fonte ela teve uma sobrecarga na saída ou um curto na saída. Então aciona o LED vermelho, a proteção. Essa chavinha aqui é para fazer o rearme. Então depois que acontece essa sobrecarga e essa curto, então a gente tem aqui o rearme. Eliminamos então essa sobrecarga, rearmamos então a nossa fonte. Aqui temos um circuito que ele é de sinal sonoro. Toda vez que entrar o modo de proteção, por alguns segundos então emitirá um sinal sonoro indicando que a fonte entrou no modo de proteção. E temos também, logo abaixo ali, ó, um cooler. Tá? Então temos um sensor de temperatura através aqui do nosso controle que fica monitorando então o aumento da temperatura da nossa saída. Então toda vez que o dissipador tiver uma certa temperatura, entrará em funcionamento então o nosso sistema de resfriamento forçado. Vamos fazer agora um teste então de funcionamento aqui do sistema aqui da nossa instrumentação. Vamos ligar então a nossa fonte. Pronto. Então o LED verde acendeu, nossa fonte já está em funcionamento. Como a nossa regulagem está em 0, então nós temos nenhuma tensão na saída, a regulagem está no 0, então a nossa instrumentação está indicando então 0 volts. Então vamos começar agora a fazer a variação da tensão de saída, só para a gente verificar aqui que ela vai de 0 a 30 volts. Neste momento não teremos então a leitura de corrente, porque não vamos colocar a carga no circuito, apenas para variar a tensão. Então observe que já temos 1 volt de saída, indicando aqui no multímetro, e aqui no display também 1 volt. E aqui a gente já tem então a tensão que está sendo medida, que está entrando no nosso microcontrolador, sendo que não pode ultrapassar os 5 volts quando tiver o máximo da nossa fonte. 3 volts, 6 volts. Então chegamos no máximo da nossa tensão de saída da nossa fonte, que ela é de 30 volts. Tá? Então 30 volts, uma variação, diferença entre o multímetro e o nosso microcontrolador. E a tensão máxima de saída aos 30 volts é 3,69. Então não estouramos os 5 volts de entrada no nosso microcontrolador. Então está perfeito a regulagem da nossa saída da fonte. Agora vamos colocar carga para poder verificar agora o consumo de corrente do nosso circuito. Como nossas cargas são para 12 volts, vamos colocar aqui tensão em 12 volts. Ok, temos então os 12 volts na nossa. Vamos agora ligar a carga. Então, nós temos o circuito de proteção. Toda vez que eu entrar com uma carga que ela esteja descarregada, ela vai estar em curto, o meu sistema de proteção vai identificar e vai acionar o modo proteção. Tá?
Então aqui temos já a primeira carga acionada. Consumo de corrente 730 miliamperes. Tensão de 12 volts. Por enquanto o nosso cooler está desligado. Vamos acrescentar mais uma carga. Então temos agora duas cargas. Temos uma elevação da nossa corrente, foi agora para 1 ampere 440 e tensão de saída em 12 volts. Agora, com a elevação da temperatura, já está sendo acionado o nosso cooler para fazer o resfriamento da nossa etapa de saída, onde temos aqui agora o aquecimento, porque a nossa corrente já está em torno de 1 ampere 444 mili. Caso eu feche um curto na saída, vai entrar no modo de proteção. Então, acionou o LED vermelho, teve o sinal sonoro indicando que foi fechado um curto na nossa saída. A temperatura já começa a diminuir lá na nossa saída e o nosso cooler começa então a ir diminuindo até desligar. Para rearmar a fonte é simples, basta pressionar o botão. As cargas rearmaram. O cooler volta a acionar porque houve a temperatura ou elevação. E as tensões de saída e o consumo de corrente. Então este é o nosso circuito da fonte regulável de 0 a 30 volts por uma corrente de 5 amperes.